defesa de dissertação. Quero agradecer, né, a presença dos membros examinadores e de todos que estão assistindo, os professores, né, André Calado, né, como membro externo, o professor Marco Aurélio também como membro interno da rede Profiap, e a professora Rosângela como membro interno da rede Profiap, nossa coordenadora aqui do curso, né, da Universidade Federal de Sergipe. O trabalho intitulado Relato Integrado, Pensamento Integrado, uma proposta do Guia Aplicável à Gestão Universitária da UNEAL, desenvolvido pela mestranda Lalesca Daiane Oliveira Polinário Guzmão, né? Lalesca está aqui nas fortes emoções. Próxima semana o bebê dela nasce. Então, e assim, se der tudo certo. Então, vamos, Lalesca, você tem até 30 minutos, né, para apresentação, podendo ser para menos ou 5 minutos para mais, certo? Então, vamos dar início com a sua apresentação e depois seguir o ritual de primeiro membro externo, o membro interno da rede de outra instituição e o membro interno daqui da instituição, certo? Pode iniciar, Lalesca, obrigada. Obrigada, professora. Bom dia a todos, né, que estão presentes. Bom dia à banca, né? Desde já eu agradeço pela disponibilidade do tempo, né, que a banca teve para estar aqui, contribuindo mais uma vez com o meu projeto, né, com a minha pesquisa de dissertação. Então, muito obrigada. Como a professora falou, sou a mestranda, né, Lalesca Daiane Oliveira Polinário Guzmão. Apresento hoje aqui a defesa da minha pesquisa, realizada no programa Profiap, pela Universidade Federal de Sergipe, com apoio da Fundação FAPTEC de Sergipe. Tenho como orientadora a professora doutora Maria Conceição Melo Silva Luft. Então, a apresentação ela vai seguir este índice, como eu havia falado, mas infelizmente a conexão caiu. Vou tentar dar o foco maior, né, na metodologia, nos resultados e no produto final, que é o nosso PETT. Antes de iniciar, de fato, a apresentação da pesquisa em si, eu trago aqui, inicialmente, né, o atendimento às contribuições da qualificação que a banca trouxe e que, em conversa, né, com a minha orientadora, nós analisamos, avaliamos e identificamos a necessidade de utilizar essas contribuições para a melhoria da nossa pesquisa. Então, foram contribuições como tornar o texto mais objetivo, impessoal, reorganizar o referencial teórico, compactar mais as informações, estava muito extenso, verificar a questão da triangulação, deixar mais clara a triangulação na proposta da pesquisa, entre outros fatores. Então, foi atendido como, né? Então, revisamos a linguagem, tentamos deixar um estilo mais técnico e conciso, mais objetivo, mais pontual também. Ajustamos o referencial teórico, como por exemplo, né? Deixando ele mais compacto, a proposta da metodologia permaneceu a mesma, apenas deixamos mais claro alguns pontos, e principalmente a questão da triangulação, entre outras questões que foram ajustadas e reorganizadas. Partindo desse informativo, vale, né, destacar aqui o contexto. É claro que eu não vou me aprofundar muito no contexto da pesquisa em si, mas é relevante trazer, né, para que fique claro, né, e justificável porque da pesquisa, né, sobre essa temática e na instituição UNEAL. Então, a pesquisa ela apresenta 3 dimensões que são relevantes: transparência e prestação de contas, relatórios tradicionais versus relato integrado e lacunas nas universidades estaduais. Porque esses 3 tópicos, então, como a gente está trabalhando fazendo uma pesquisa em instituição, que é uma instituição pública, né, requer aí cada vez mais melhorar a sua transparência e a prestação de contas, deixando a informação divulgada mais clara possível e de fácil acesso, né, para as partes interessadas. Quanto aos relatórios tradicionais versus o relato integrado, a ideia do relato integrado ela é relativamente nova,
né? Ela traz um conceito diferenciado, mas ela não exclui a importância e a necessidade dos relatórios tradicionais. Então, há uma opção de melhoria da divulgação dessas informações, conectando as informações financeiras e não financeiras, deixando o relatório mais conciso, né? A documentação mais concisa. E as lacunas nas universidades estaduais, a gente percebe, né, vê, está na normativa do TCU, que as instituições, as universidades federais, elas são obrigadas, sim, a construir esse relato integrado, mas as universidades estaduais ainda não alcançou, né, essa proposta, nem houve nenhuma recomendação. Porém, é interessante a gente trabalhar, né, essa inovação, essa perspectiva, né, de relatos mais concisos, porque as instituições, né, elas precisam demonstrar para as suas partes interessadas, e que são muitas partes interessadas, como que elas utilizam recursos que chegam até elas, né, e o impacto para a sociedade. Então, propõem uma inovação acadêmica e prática. Essa justificativa, ela abrange, né, a perspectiva acadêmica, institucional e social. Então, articula governança, transparência e valor público. Na institucional, perspectiva institucional traz respostas práticas a desafios de fragmentação da informação e comunicação com a sociedade. E nesse contexto social, fortalece a accountability, promove maior clareza no uso dos recursos públicos e aproxima a universidade da sociedade alagoana. Deixa eu passar aqui que eu quero passar com... Pronto. Feito isso, né, e dito isso, alcançamos, então, o nosso problema de pesquisa, descrevemos, já desenvolvemos o problema de pesquisa, que demos, inclusive, aqui uma repaginada no nosso problema, em relação ao que foi colocado na qualificação, para que assim a gente pudesse chegar melhor ao nosso objetivo final, à proposta final. Então, o programa de pesquisa como as práticas de gestão da informação e da comunicação institucional da UNEAL, que é a instituição que foi o objetivo dessa pesquisa, o objeto dessa pesquisa, podem ser compreendidas de modo a subsidiar a construção de um guia de gestão baseado nos pensamentos, nos princípios do pensamento integrado, ou PI. Como modificamos, né, o nosso programa de pesquisa, foi necessário também reavaliar, rever o nosso objetivo e os objetivos específicos. Assim, o objetivo geral ficou em analisar as práticas de gestão das informações financeiras e não financeiras e da comunicação institucional da UNEAL, a fim de subsidiar a construção de um guia de gestão baseado nos princípios do PI. E os objetivos específicos desenhados para esta pesquisa foram examinar os fundamentos, né, os elementos que sustentam essa aplicação do RI e do PI no setor público, identificar as práticas de gestão de informações financeiras e não financeiras da UNEAL, compreender as práticas de comunicação da UNEAL com as partes interessadas e, por fim, desenvolver a proposta de guia para uma gestão com base no pensamento integrado para a UNEAL. A fundamentação teórica eu também não vou me aprofundar aqui, mas permaneceu com a mesma proposta lógica, o mesmo roteiro lógico, quando a gente iniciou trabalhando as motivações que influenciaram a prática do relato integrado, né, todo o seu processo de institucionalização. Partimos para os pilares do RI, a base do relato integrado na prática, que são os pensamentos, né, o pensamento integrado, os capitais, ou capitais de valores, e a geração de valor. Assim, levamos para o contexto, trazemos para o contexto da administração pública, a aplicabilidade, a importância, a conexão do relato integrado com a administração pública brasileira e, por fim, construímos nessa percepção também do relato integrado para as instituições de ensino superior da rede pública. Aqui nesse slide eu apresento alguns conceitos de pontos-chave também na nossa pesquisa, né, focado aqui
no relato integrado. Então, Eccles e Cruz, acho que é assim que pronuncia, eles falam que o relato integrado conecta desempenho financeiro e não financeiro para sustentar decisões das instituições, né, a longo prazo. O pensamento integrado, segundo Adams, 2017, é uma filosofia gerencial que conecta estratégia, governança e criação de valor público, né, mais os stakeholders, que trabalhamos bastante nessa pesquisa, né, que são as partes interessadas. Segundo estes autores, né, Freeman, Mitchell e Maria, acho que é assim que pronuncia, eles falam que o valor público é construído na interação entre instituições e sociedade, e os stakeholders, eles determinam sua legitimidade e prioridade. A pesquisa também ela se ancora em referências normativas, né, como instrução normativa e decisão normativa do TCU, e outros marcos regulatórios, como instituições que alinham, né, o pensamento integrado, o relato integrado e valor público. Entrando na metodologia da pesquisa, a proposta permaneceu a mesma. Logo, a nossa estratégia de pesquisa continuou sendo o estudo de caso único, com objeto, né, de estudo a UNEAL. Então, o UNEAL, que está aí há mais de 50 anos, presente no estado, né, principalmente no interior aqui de Alagoas. A abordagem utilizada permaneceu qualitativa, exploratória e descritiva. As fontes de evidências para esta pesquisa, né, foram a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e entrevista semi-estruturada, e o tratamento de dados utilizados, seguimos a análise de conteúdo de Bardan, mais a triangulação de evidências. Quanto às fontes de evidências e a coleta de dados, essas fontes elas foram direcionadas, alencadas, né, a cada objetivo específico. Então, no primeiro objetivo específico, examinar os fundamentos que sustentam a aplicação do RIPI no setor público, utilizamos a fonte secundária, que foi a análise documental e bibliográfica. Né, temos como dados coletados referenciais teóricos, estudos empíricos sobre o RI, sobre o PI, e normas e diretrizes. Nos outros dois objetivos específicos, utilizamos a fonte primária, que foi a entrevista semi-estruturada com pró-reitores da UNEAL. E assim os dados coletados evidenciaram, né, as percepções sobre o fluxo e instrumento da gestão da informação da UNEAL, e as experiências, as percepções e as práticas institucionais relacionadas à comunicação e ao relacionamento com as partes interessadas. Também redesenhamos as categorias analíticas e os elementos de análise, definindo eles a partir dos objetivos específicos construídos. Né? Então, as categorias analíticas que encontramos foram a conformidade normativa, gestão da informação e valor público. Os elementos de análise para cada categoria foram princípios orientadores e requisitos mínimos para a primeira categoria, conformidade normativa. Produção e gestão de informação, critérios e divulgação das informações para a categoria de gestão da informação e valor gerado à sociedade e impacto institucional para a categoria de valor público. E a cada categoria também, né, as categorias elas foram direcionadas às fontes de evidências. Então, quanto à fonte de evidência secundária que utilizamos, aqui no slide eu coloquei conformidade normativa, mas foi direcionado todas as três categorias analíticas e os seus elementos de análise para esta primeira fonte de evidência. As outras duas foi distribuído em gestão da informação,
para entrevistas, né, com gestores, para o segundo objetivo específico, e o terceiro objetivo específico, valor público, também com entrevistas com gestores e pró-reitores da instituição, da UNEAL. Mantendo o rigor metodológico, né, alcançando aí a diretriz, né, de IN, foi também construído esse protocolo do estudo de caso para apresentar as etapas desenhadas, né, percorridas dentro desse processo de estudo e de análise. E aqui eu trago, né, o quadro que representa essas etapas, os procedimentos para cada etapa e o instrumento, o artefato, o registro utilizados em cada momento desse. Assim, com esse protocolo, outros estudos podem utilizar, né, se for interessante, reutilizar esse protocolo de caso desenhado, ou até mesmo, no caso, se for dar continuidade à pesquisa, também utilizar como referência. Ainda seguindo o rigor metodológico, foi descrito, né, pensado e descrito como seriam esses cuidados metodológicos quanto ao processo de entrevistas semi-estruturadas com os pró-reitores. Então, foi descrito como seria, né, como foi, no caso, a amostragem, o acesso e o recrutamento das partes interessadas, a ética e o consentimento. Então, a entrevista só foi realizada a partir da aprovação ética, né, pelo Comitê de Ética da UFES e também pelo aceite, né, dos pró-reitores, observando aí o consentimento a partir do TCLE virtual, que é o termo. Foi desenvolvido também a coleta, né, a gravação e anonimização, como seria realizada, seguindo esse protocolo. As entrevistas online, elas foram feitas a partir do dia 25/8 até o 5/9, com duração entre 40 e 60 minutos, e a transcrição foi integral e com revisão, né, no Turbo Scribe. Anonimização por códigos, seguindo aí a P1, né, a P5, que foram a quantidade de entrevistados da minha pesquisa. Proteção e governança dos dados, como seria utilizado esses dados, esses registros, como seriam guardados, né? O acesso seria restrito ou não, a quantidade de tempo de guarda desses documentos. Procedimentos de qualidade, né, feito pela triangulação e cadeia de evidências de fontes. Riscos e benefícios, que foi encontrado riscos mínimos, apresentadas garantias, né, aos entrevistados, onde foi estabelecido, né, com eles, acordado com eles, que se caso não houvesse, não fosse possível responder, né, ou se não se desconfortável responder, não teria problema nem para mim, nem para eles, então a gente poderia passar para outra pergunta ou interromper a entrevista. E os benefícios referem-se à reflexão institucional e avanço em transparência e governança para a instituição. E, por fim, a divulgação e os limites do uso desses dados. Então, a UNEAL ela pode ter acesso, sim, mas apenas às sínteses consolidadas e sem dados individuais, né, dos participantes, e o uso restrito apenas para a dissertação e publicações acadêmicas, seguindo o sigilo preservado. Neste momento, eu apresento uma errata, né, trazendo aqui algumas observações que foram vistas na última leitura que eu fiz do meu trabalho. Então, foi identificado algumas falhas e a necessidade de complemento também de informações em alguns quadros, como, por exemplo, na página 70, o quadro 8, que traz aí elementos de análise, não foi colocado, né, todos os elementos de análise que foram utilizados para aquela pesquisa. Então, já foram para aquela análise, né? Então, já foi
ajustado no trabalho e posteriormente será enviado para a banca. Chegamos aos resultados. Eu estou um pouco ofegante por conta da minha respiração mesmo. A barriga aqui está grande. Aí estou tendo dificuldade em respirar. Mas, enfim, chegamos aos resultados. O resultado vai ser apresentado em sínteses, né? Não trouxe todos aqui, porque aí precisaria de mais tempo para apresentar. Mas síntese dos achados e as respostas aos objetivos específicos. Pois bem, como foi feita essa análise, né? Então, para cada objetivo específico foi direcionado as categorias e os elementos de análise observados, analisados. No caso do primeiro objetivo específico, foi utilizado o MaxQDA, a plataforma MaxQDA, para fazer a seleção dessas informações de acordo com os elementos de análise, e posteriormente foi baixado, né, em Excel para que fosse feito essa síntese dos achados. Objetivo específico 2, objetivo específico 3, também foram feitos com base nas categorias. O roteiro foi desenhado com base nas categorias e elementos de análise, mas a análise foi feita manualmente, não foi utilizada aí nenhum aplicativo, né, enfim, para ser feito o uso, né, desse aplicativo. Então, no objetivo específico 1, examinar os fundamentos que sustentam a aplicação do RI no setor público, as principais fontes de evidências foram documentos normativos e trouxemos para corroborar, né, com os achados referenciais teóricos, né, como Eccles, como Labrador 2017, entre outros autores. E em relação à síntese dos achados, foi detectado que há evidências de convergência conceitual entre as referências internacionais e nacionais, a ênfase em materialidade, conectividade, foco estratégico e valor público, e também que há um arcabouço normativo, e esse arcabouço ele fornece, né, base para a adoção do RI no setor público. Como resposta ao objetivo específico 1, né, a base normativa e conceitual, ela converge para um relatório único, integrado e orientado ao valor público, favorecendo, então, a transparência e a governança no setor público. Para o objetivo específico 2, como fontes de evidências, né, foi utilizada aí as entrevistas com pró-reitores, mas também outros documentos, outros normativos que corroboraram com o que foi apresentado, né, com a narrativa feita pelos entrevistados. Então, a síntese está relacionado que há rotinas de coleta, né, e prestação de contas consolidadas, mas com variações entre áreas, com variações entre as pró-reitorias. Também a fragmentação e redundância informacional, e o uso de múltiplos canais de comunicação com enfoque crescente em transparência. Logo, respondendo ao objetivo 2, as rotinas existentes, existem, né, são existentes, mas carecem de padronização e integração, limitando comparabilidade e tempestividade. Há potencial também para a evolução incremental do RI na instituição UNEAL diante das suas rotinas, né, já construídas, e do seu interesse em melhorar também a transparência e a comunicação com as partes interessadas. Quanto ao objetivo específico 3, também foi utilizado como fontes as entrevistas com pró-reitores e análise documental e também referências teóricas, né, da estrutura do projeto, para corroborar com as respostas dos entrevistados. A síntese dos achados
traz, né, que a UNEAL apresenta múltiplos canais de comunicação, como conselhos, ouvidorias, o próprio SEI, que é o sistema que é utilizado pela instituição, e-mail, WhatsApp, redes sociais, Instagram também, enfim. E escuta institucionalizada via censos e editais. Entretanto, os mapeamentos são setoriais e pouco integrados, e a gente está falando de mapeamento das informações, mapeamento dos stakeholders, do público-alvo, né, da instituição. E são pouco integrados e com assimetrias de visibilidade entre públicos e a ausência de um mapa institucional de stakeholders, como eu acabei de falar. A integração entre governança, estratégia e desempenho, mas carece de sistematização e uma devolutiva contínua. Assim, respondendo ao objetivo específico 3, evidencia-se o uso de demandas sociais na definição de prioridades e respostas institucionais, mas, né, contudo, há uma necessidade de fortalecer a integração e padronização das práticas comunicacionais, promovendo legitimidade, transparência e diálogo contínuo com os stakeholders. E aí eu vou passar para o próximo slide, que traz a ideia de como esses achados, como essas respostas aos objetivos específicos, eles foram importantes para a construção do nosso guia, né, que é o PTT. Então, como essa entrega ela foi viável para virar, né, o nosso guia, o nosso PTT, né, o nosso protocolo, os procedimentos, os módulos utilizados no PTT. Então, para cada objetivo específico foi direcionado um módulo também específico no PTT, onde segue e responde às entregas, né, os achados da pesquisa. Então, o primeiro módulo, ele trabalha governança e conformidade, construindo assim, portaria de comitê, matriz de responsabilidades, notas metodológicas e checklist de conformidade, seguindo também essas normativas, né, do TCU, o guia do TCU para relato integrado e o do TCE a agosto também. Como que a gente vai identificar ou como evidenciar essa implementação? Então, por meio de portaria no SEI, né, que pode ser inserido, checklist publicado e mensagem do dirigente reconhecendo a integridade da portaria, a integridade e viabilidade, né, do protocolo, né, do guia para implementação, enfim. O segundo objetivo específico, né, a gente trouxe aí com base na entrega o módulo 2, que trabalha a arquitetura da informação, então a construção de inventários por dados, né, por áreas, por pró-reitorias, checklist no SEI com coleta, validação e publicação, então apresentando um modelo lógico, né, e objetivo para todas as pró-reitorias e utilização de calendário institucional. Como evidências, a construção de inventários e checklists, e também colocar aí uma porcentagem, né, indicadores, vamos trazer sim, indicadores de relatórios com informações financeiras e não financeiras, integradas para avaliar e acompanhar o percurso, né, acompanhar a implementação do pensamento integrado na instituição. O módulo 3 trabalha a materialidade e engajamento, onde identificou-se, né, a necessidade da construção de mapa institucional de stakeholders, trabalhando a saliência, né, das partes interessadas, agenda semestral de escuta e ciclo de devolutiva público, com notas no SEI ou no site, a depender da necessidade. Então, a evidência seria mapa publicado, atos de escuta, indicadores, como o tempo de resposta e porcentagem de devolutivas publicadas. E o último módulo, ele trabalha de forma transversal,
transversal entre os objetivos específicos e transversal entre as pró-reitorias, né, que foi estudada. O que é que traz esse último módulo? O que é que ele apresenta? Padrões de divulgação. Então, um mínimo comum, né? Quantos blocos vão ter, quais são as informações que devem ter. Então, template por pró-reitoria e repositório único, trazendo aí como título relatórios. Então, relatórios padronizados no SEI ou no site, série histórica para acompanhar também a evolução dessa implementação e aderência ao calendário. Essas seriam as evidências de implementação. Apresento, então, o produto técnico-tecnológico que foi desenhado, né, a partir dessas evidências. Nosso produto tem o nome de Guia para Implementação do Pensamento Integrado na UNEAL. Ele tem como objetivo, né, de proposta, o que é que ele propõe para a instituição. Então, ele oferece um roteiro prático de implementação do pensamento integrado, integra dados financeiros e não financeiros em uma narrativa única para todas as pró-reitorias, todas as gestões da instituição. Ele objetiva também ampliar a transparência e a accountability, né, a prestação de contas da instituição, estruturar canais e rotinas de engajamento com stakeholders e apoiar a elaboração de um relato integrado institucional, né, posteriormente, após a aplicação do pensamento integrado. Então, foi desenhado fases de implementações, né, onde a gente sai de uma fase de preparação, de organização, de construção de portarias, de construção de comitês, de responsabilização, né, que vai ficar responsável por analisar, por acompanhar, enfim, até a fase 7, que é a etapa do monitoramento e do aprendizado. Então, como está, né, a implementação, se foi, de fato, realizado seguindo esse passo a passo, o que foi interessante, o que não foi interessante, como é que a gente pode ajustar de acordo com a necessidade da instituição. Mas aqui eu já trago, seguindo o contexto da UNEAL. Também trouxemos como uma evidência aqui para o produto, né, para a implementação desse produto técnico, instrumentos de apoio que podem ser utilizados pela instituição para controle, né, desse processo de implementação. Então, instrumentos como inventário de dados, checklists, verificar a materialidade das informações, o calendário alcançar, né, as datas impostas, né, pela instituição, e um painel de controle que vai dar esse histórico, né, do que está sendo feito, da porcentagem que está aquela implementação do pensamento integrado na instituição, daquele módulo, né? Também estipulamos aqui um cronograma, seguindo aí um processo de 180 dias. Como dito, esse produto ele foi pensado no contexto da instituição UNEAL, que foi o nosso objeto de pesquisa, e esses 180 dias, ele atende a essas necessidades, porque a instituição não precisa começar um projeto de gestão do zero, mas aprimorar o que já está sendo realizado. Então, cada etapa ele vai ter um tempo específico para ser construído e monitorado. Então, por fim, né, os resultados esperados com a implementação desse guia é que haja uma maior integração transversal, né, entre os setores e sistemas na instituição, que haja relatos corporativos comparados, né, relato institucional que sejam comparáveis e tempestíveis, né, com foco no cidadão, um maior engajamento institucional e um aprimoramento da governança e a accountability da instituição UNEAL. Claro que o protocolo ele tem mais informações, mas infelizmente não ia dar tempo de trazer todas. E como esse protocolo
quais seriam as contribuições desse guia para a pesquisa, né, e para lacunas já existentes, né, vistas aí em outros artigos e outros estudos. Então, eu trouxe aqui algumas lacunas nacionais, né, que Maria de Ângelo, 2021, eles identificaram em relação às instituições em relação às instituições que aplicaram o relato integrado, identificaram, né, essas lacunas sobre o pensamento integrado. Trouxe também as evidências vistas, né, na UNEAL e a contribuição para a pesquisa. Então, por exemplo, Maria, Tial, elas trazem, né, que há ausência de IPI na governança, mesmo utilizando um relatório integrado. Falta de padronização metodológica, riscos, os impactos, desconhecimento da abrangência temática do RI, necessidade de desenvolvimento do capital humano e controvérsias entre regulação e autorregulação. Quanto às evidências, né, da UNEAL, não há instância formal de governança para o pensamento integrado IRI, por isso que a proposta do guia é construir, né, essa governança específica para esse projeto. Fragmentação de dados, uso de planilhas, integração parcial entre informações financeiras e não financeiras, entre outros aqui. E a contribuição do guia, né, para a pesquisa é que o guia ele vai propor um comitê e uma matriz de responsabilidade, então responde à necessidade tanto da UNEAL, como também responde à lacuna existente que Maria Etial trouxe. Inventário institucional, o guia organiza relatórios em abordagem incremental, há previsão de capacitação para gestores e técnicos, né, para a utilização dessa metodologia, dessa filosofia de gestão, e o guia sugere alinhamento entre normativos e também as práticas internas da instituição. Por fim, partindo aí para as considerações finais, como todas as outras pesquisas, a minha também foi identificada limitações. Essas limitações estão descritas em uma perspectiva, né, que o estudo de caso único na UNEAL reduz a generalização, né, do estudo. Há um recorte temporal restrito entre 2020 e 2025, né, das informações, das entrevistas, dos documentos, das normativas, né, instituições normativas. Há uma ênfase em gestores e documentos e não houve nessa pesquisa, não tem a visão de estudantes, dos técnicos, da comunidade em geral, né, da instituição. E o guia ainda não foi implementado, mas com a aprovação, né, da banca, a ideia de ser aproveitado e implementado posteriormente. Sugestões de pesquisas futuras. Apresentamos as ideias de que é possível, né, avaliar a adoção e os resultados do guia na UNEAL, se assim for implementado, comparar experiências em outras instituições estaduais e federais, e essas experiências partindo do contexto do pensamento integrado e não do relato integrado, investigar percepções de stakeholders externos, explorar o RI como instrumento de planejamento estratégico e monitorar a evolução da integração financeira e não financeira ao longo dos ciclos, se for também implementado na UNEAL. Partindo para os finalmente, de fato, então a pesquisa ela contribuiu para a perspectiva teórica, né, como eu já havia dito, houve uma articulação entre governança pública, RI, PI e teoria dos stakeholders, já que a gente abordou bastante essa relação, né, da instituição com as partes interessadas, e avanço no debate sobre transparência, valor público e a contabilidade em instituições de ensino superior. Contribuições metodológicas, houve o uso de triangulação, né, entre literatura, os documentos e normativos e as entrevistas, e a aplicação de análise categorial, utilizando aí
o contexto, né, que traz Bardan. E as contribuições para a prática, proposição de um guia incremental para a adoção do PI na UNEAL, instrumento de gestão aplicável para governança, transparência, comunicação e estratégia em instituições públicas, nesse caso, instituições de ensino, né, superior pública, e um modelo com potencial de replicabilidade em outras instituições públicas de ensino superior. Assim, eu finalizo, né, trago aqui as minhas referências e finalizo a minha apresentação. Eu espero que eu tenha atingido o tempo, né? Eu tentei falar o mais rápido possível para que eu conseguisse, né, trazer aqui as informações necessárias em relação ao meu slide. E agora, né, eu fico disponível para as observações da banca. Muito obrigada. Ok, Lalesca, obrigada pela apresentação. Tome água, né? Eu já tinha enviado. Mais um pouquinho de água. Quando ela desligou ali, eu coloco um copo de água do lado. Não quis tomar porque não quis, né? Porque houve a sugestão. Mas aí passou só um pouquinho do tempo, mas vamos seguir aqui. Quero agradecer mais uma vez o aceite, né, do professor André Calado, meu colega lá na época do doutorado, vi depois pela CAPES, seria bom se a gente tivesse recurso para trazer essa banca para aqui, para Aracaju, para a gente encontrar aqui os professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco, os dois, né, sendo o André externo ao Profiap e o Marco Aurélio, né, interno ao Profiap. Então, seguindo o rigor de toda a defesa, o primeiro a apresentar é o nosso membro externo, nosso convidado, que participou da qualificação, valiosas contribuições, e que vamos seguir agora neste momento. Obrigada, professor, pelo aceite. Bom dia, Lalesca, bom dia, professora Conceição, professor Marco Aurélio, demais presentes, Rosângela. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, participar da banca. Segundo lugar, dizer que é sempre interessante ouvir coisas diferentes, de contextos diferentes, porque a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa. Sempre se aprende alguma coisa. E eu acho que isso, nesse seu trabalho, não é exceção. E eu vou tentar ser bem objetivo, no sentido de tentar auxiliar na melhoria da qualidade do seu trabalho. Na minha opinião, o que eu vi na qualificação para hoje houve uma evolução muito boa, certo? O trabalho ficou muito interessante e o que eu falar aqui tem a finalidade de melhorar, tá certo? O primeiro ponto que eu vou é na sua pergunta de pesquisa. Você começou a pergunta de pesquisa com a palavra como. Eu confesso que eu não sei se a palavra como seria mais adequada. Como o português não é o meu forte, é mais fácil a gente sentir do que escrever. É muito mais fácil. Então, eu acho que talvez uma pequena reflexão sobre o seu problema de pesquisa, ele fosse, digamos assim, de valia para o trabalho. Agora que você já tem a dissertação pronta, pensar na pergunta de pesquisa depois do resto escrito faz mais sentido. Porque muitas vezes, quando você está num projeto, você está numa abstração. Você ainda não tem exatamente o texto todo completo. Então, eu acho que talvez fosse um exercício interessante você fazer essa reflexão, certo? Tem um outro ponto que agora, para mim, parece um detalhe, mas para mim não é, que é a figura 1 na página 24. A figura 1 na página 24, ela sugere o esquema conceitual. Só que na sua figura você usa apenas alguns elementos do referencial teórico. E aí, o que essa figura diz para mim? Bom, se o esquema conceitual dela são esses itens, qual é a finalidade dos outros itens do referencial teórico? Então o nome da figura, esquema conceitual. De novo, é uma questão de terminologia que tem a ver com abstração. O que você tem na cabeça é uma coisa, o que você escreveu para a sua cabeça pode ser claro, mas quando outra pessoa lê, pode não ser tão claro quanto você imaginou. Então, via de regra, quando se faz um framework, digamos assim,
Você tenta colocar palavras-chave para tentar ilustrar a ideia geral. Você verticalizou nos itens do referencial teórico. E dá a impressão que o resto não faz parte do esquema conceitual, mas faz parte do referencial teórico. Então, é uma questão de reflexão que se faz com sua orientadora, tá certo? Ou você muda o nome, ou muda a figura, ou tira a figura, mas assim, para mim não ficou claro. Com relação ao texto, de uma maneira geral, eu queria fazer 2 comentários. Em várias partes, em várias palavras, você usa negrito, sem a necessidade de usar o negrito. Então, eu não entendi, mas às vezes a gente faz isso para tentar destacar e tal, mas, em princípio, um texto acadêmico não precisa desse tipo de destaque. Tá certo? Não é formal. O uso do negrito tem algumas prerrogativas. E eu não vi uma regra. Eu vi momentos, eu vou destacar isso que eu acho importante, eu vou destacar isso que eu acho importante. Aí foi o seu discernimento. Não sei se seria o caso. Se você tirar o negrito, o texto não vai mudar, não. Tá certo? É uma questão de estilo. Com relação aos espaçamentos entre linhas, parágrafos, itens, subitens, em alguns momentos você foge do padrão. Normal. Acontece. Os melhores trabalhos que eu já li. Então, você poderia revisar depois a parte de espaçamento, de formatação, só para ficar um padrão único, tá certo? Sim, certo. Uma outra questão de formatação que para mim ficou assim, estranho. A figura 3, a figura 12, a figura 13, o quadro 6 e o quadro 14, eles ficaram aparentemente grandes demais para aparecer numa página no formato retrato. Aí você colocou no formato paisagem. Isso. Algumas pessoas não fariam nenhum comentário com relação a isso. Passariam batido, tá certo? Se eu fosse você, eu tentaria diminuir para que ficasse tudo no formato retrato. Tá certo? Fica visualmente muito mais agradável, não choca. Bom, é uma questão técnica. Certo? E eu acho que você consegue fazer isso. Com um pouco de paciência, você consegue fazer isso sem problema nenhum. Com relação à metodologia, a sua abordagem de trabalho, eu entendi, tá certo? Ficou bem coerente com o que você quis fazer. Agora, as 2 categorias que você quis verticalizar, para mim está tudo ok, não tem problema nenhum. Agora, teve alguns detalhes na metodologia que eu achei que merecem um comentário. Em alguns trechos, especificamente na página 67, você faz em outro lugar, você coloca a expressão estudo de caso único. Você não precisa colocar a palavra único. Estudo de caso pressupõe que é um caso único. É um estudo de caso. A expressão é no singular. Você só precisa colocar outras palavras se for um estudo de caso comparativo, 2 casos, multicasos, aí você... Estudo de caso, é um caso só. Tá certo? Pelo menos é isso que tinha nos livros quando eu li. Hoje eu não sei mais, não. Como as coisas estão mudando tanto, né? E aí tem uma coisa no seu estudo de caso, você colocou um bocado de coisa. Faltou um detalhe. Qual foi o critério que você utilizou para escolher esse caso? Você falou do caso, mas não falou o critério. Você só precisa de um parágrafo. Porque a palavra que se usa às vezes é qual foi o critério de elegibilidade. Porque o que é que acontece? Muitas vezes, quando a gente vê pesquisa qualitativa e estudo de caso, pensa que ela não pode ser base para algumas generalizações. Isso não é uma verdade absoluta, tá certo? Isso depende de um fenômeno chamado de isomorfismo. Por exemplo, você tem carro? Sim. Você abastece seu carro em posto de gasolina? Sim. E não importa onde você estiver, se você parar no posto de gasolina, eles não vão parecer que são iguais. Exatamente. Então, isso é um caso de isomorfismo. Eles se parecem. Então, digamos assim, não é o caso do seu objeto de estudo. Então, você poderia dizer, olha, eu vou estudar a organização tal. Por quê? Porque ela é um exemplo típico do setor.
Ou seja, ela se assemelha à maioria das outras. Elas não são idênticas, mas são parecidas. Então, em um caso desse, você pode dizer que o caso que eu estou estudando é um caso tal porque ele é um caso típico. E você pode explicar porque ele é um caso típico. No seu caso, não é esse. Então, você escolheu esse caso por uma coisinha chamada acessibilidade. Então, você basta dizer, o critério de elegibilidade do candidato foi a acessibilidade. Por que eu estudei essa universidade? Porque eu tenho acesso. Sim. É só uma declaração, entendeu? Com relação à sua triangulação, eu não tenho nada contra. A triangulação não está errada. Nada. Mas quando você coloca pesquisa bibliográfica como fonte de dados, aí você está errada. Porque é o seguinte, existem 5 tipos de triangulação. O que você usou é um deles. Não está errado, não. Mas a pesquisa bibliográfica a gente faz para fazer a pesquisa. Então, neste caso, a triangulação é a referência conceitual sua, a partir do que você leu. Então, é o entendimento teórico, mas não é pesquisa bibliográfica. O que eu quis dizer foi isso. Entendi. Entendeu? Porque pesquisa bibliográfica é outra coisa. E você não fez a pesquisa bibliográfica, você leu artigos para escrever o trabalho. Então, dentro da triangulação, a parte conceitual está lá. A parte da literatura está lá, mas a parte da literatura é a partir do seu entendimento. Então, você faz parte da triangulação. É você, os documentos e as entrevistas. É o seu discernimento, tá ok? Certo. E aí, tem mais alguma coisa que eu queria dizer? Sim. Eu acho que você poderia ter se apresentado com mais profundidade nas considerações finais. Eu achei que você foi muito tímida. Já estava cansada já, professor. Eu acredito, essa palavra veio na minha cabeça. Com certeza essa palavra veio na minha cabeça. Mas isso, assim, independe de você estar grávida ou não, de você ser jovem ou não. Via de regra, a maioria das dissertações que a gente pega, nas conclusões é uma página e meia, 2 páginas e meia, e muitas vezes repete resultado. Então, eu digo muito isso em sala, porque eu passo o tempo todo dizendo para os alunos que os alunos não podem dar a opinião dele na introdução, no referência teórica, nenhum. É quando chega num lugar para ele dar a opinião, ele está tão adestrado que ele não bota a opinião dele, entendeu? Você fica com medo, isso não é só com você, não. Bom, Lalesca, os meus comentários especificamente eram esses, então eu acho que você precisa principalmente ver essas questões metodológicas. Por quê? Porque é na essência da metodologia que a validade do seu trabalho se baseia. E, essencialmente, o meu comentário mais contundente é da sua triangulação. Então, eu dedicaria algum tempo, seja quando for, para que você deixe bem construída a tua estratégia de triangulação, para que o leitor entenda bem o que você fez e qual foi a opção. Você poderia até colocar, de acordo com a literatura, existem 5 modalidades de triangulação, papapá, tem essa. Eu escolhi essa. Porque aí fica claro que você sabe o que você fez. Mas tu tira, pelo amor de Deus, aquela pesquisa bibliográfica, porque não foi o caso. Certo, professor. Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar para mim? No momento, não. Mas, assim, eu tenho só uma observação em relação à questão do estudo do caso, que aí o senhor trouxe para explicar, né? Enfatizar o porquê o critério foi a UNEAL. E aí eu trouxe esses pontos na justificativa. Então, eu deveria trazer na justificativa e na metodologia. Não é isso? Tá. Ok. Professora Conceição, eu devolvo a palavra. Parabenizo pelo trabalho, pela evolução do trabalho. Obrigada, professor. E desejo sucesso. Muito obrigada, professor. Obrigada, professor André, pelo retorno, pela participação, como eu disse, pelas considerações, né? Depois desse processo, a gente vai estar se reunindo para melhoria
Eu lembro que na qualificação a Alice ainda ficou, né? Quando foi para. Eu tiro essas teorias nessa triangulação, porque ela queria porque queria. Depois eu disse, vai para a banca assim para ouvir. E ouviu e ainda ficou um restinho aqui que a gente vai estar aperfeiçoando isso daí para ficar de uma forma mais clara para o leitor. Muito obrigada. Então, passo agora a palavra ao nosso membro interno do Profiap, da rede Profiap, né? Também da Universidade Federal Rural de Pernambuco, por professor Marco Aurélio. Agradeço da continuidade desse processo de avaliação do trabalho de Lalisca. A palavra é sua. Bom dia, mais uma vez. Eu quero agradecer o convite da professora Conceição. Cumprimento meu querido amigo André Calado, Lalesca, professora Rosângela, do Profiap. Enfim, é uma alegria estar aqui, né, com vocês. E eu também vou ser objetivo, vou ser breve. Eu gostei muito do trabalho, gostei mesmo. Assim, porque é o seguinte, eu fui participante de uma banca, de um relatório integrado de gestão, de uma proposta de relatório integrado de gestão, numa instituição financeira, instituição pública financeira, que foi o Banco do Nordeste com o Ederson. E a minha principal observação não vai ser uma observação crítica, eu acho que é mais uma análise assim das tuas propostas no PTT e dos resultados que você encontrou, que são o seguinte, veja, o PTT, eu acho que ele é o nosso diferencial enquanto mestrado profissional na tentativa de trazer algo que seja efetivamente aplicável e que seja efetivamente aplicado, né, na realidade que é descrita pelo mestrando. Porque é o seguinte, eu sou diretor de departamento, o André é meu vice-diretor lá na Rural, e quando eu estava lendo, né, a tua dissertação, tudo, eu já vinha inferindo algumas dificuldades que você certamente encontrou no trabalho. Porque, como o André falou, apesar de nós sermos uma universidade federal, temos uma outra situação, tudo, há uma tipicidade relativamente parecida na realidade que você tem na Uneal, que certamente existe na Federal de Sergipe, que tem aqui no tocante especificamente à proposta do pensamento integrado de um relatório integrado de gestão, que são os elementos que você trouxe nas lacunas, né, e evidências e quanto à contribuição da pesquisa. Então, por exemplo, quanto às lacunas, né, ausência do pensamento integrado na governança, falta de padronização metodológica, desconhecimento da abrangência temática do RI, necessidade de desenvolvimento do capital humano, controvérsia entre regulação e autorregulação, e as próprias evidências que você trouxe que você tenta trazer uma contribuição com a tua pesquisa. Então, veja, eu não vou fazer maiores considerações em relação ao seu trabalho. Eu acho que houve um crescimento muito bom no referencial teórico. Essa questão da metodologia, eu também concordo com o André. Eu acho essa coisa assim, botar pesquisa bibliográfica, o negócio fica... Enfim, acho que você deve rever. A parte da formatação do trabalho, fazer uma revisão final depois, para ver essas pequenas lacunas que ficaram. Mas quanto, por exemplo, ao referencial teórico na parte de pensamento integrado, de relatório integrado, eu acho que foi interessante o que você trouxe. Mas eu queria focar nos meus comentários, na verdade, em relação a essa proposta, né, aplicável lá ao NEAL. Nós estamos, o Ederson, que foi esse nosso aluno do Profiap aqui, e que fez essa proposta, né, de um relatório integrado de gestão no Banco do Nordeste, o trabalho dele saiu depois publicado pela, que eu esqueço a sigla agora, acho que é a IFRS, que é o Instituto Internacional de Relatórios Integrados de Gestão, né? E aí ele lançou essa proposta do relatório, a gente publicou, foi um dos participantes da pesquisa, do trabalho que foi lá publicado. Ele foi orientando do professor Luiz Maia, né, que é de economia,
que é nosso professor visitante. Não é professor efetivo, ele é convidado, não me lembro agora qual é o termo que a gente usa no nosso Profiap. Mas o que eu estou achando interessante são os desdobramentos daquele trabalho. Ele está fazendo uma proposta à Universidade Federal Rural de Pernambuco de capacitação de servidores para a construção do relatório integrado de gestão na rural. E aí é um trabalho bastante interessante de ser feito, mas que a gente sabe que tem suas dificuldades, que tem suas limitações. Por quê? Porque o pensamento nas universidades, via de regra, é um pensamento setorizado. Cada um pensa de uma coisa. No caso da Rural, por exemplo, nós não temos centros, né, como nós temos em algumas universidades. A UFPB tem, a UFPE tem. Então, eu fui de administração trabalhando no Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Eu fiz doutorado em psicologia e lá faz parte do Cefis, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Então, mas de qualquer forma, é um pensamento de caixinhas. Né? Cada um tem sua caixinha, cada um pensa de um jeito. E eu não sei se a UNEAL, porque ela é estadual, se ela tem a mesma prática das federais que têm sido cobradas pela AGU, pela CGU, em relação aos relatórios de governança. Porque com o relatório de governança você termina tendo que fazer coletas de dados de vários setores, e é um passo bastante importante, eu considero, na questão do pensamento integrado, dos relatórios integrados de gestão. Então, a minha consideração em relação ao seu trabalho é que você tente efetivamente fazer a aplicação dele na UNEAL, sabe? Porque essa visão integrada, eu sou professor, por exemplo, na graduação da disciplina de processos, gestão de processos, e é um pensamento de processo, é um pensamento integrado. Né? O pensamento não é dessas caixinhas como nós tínhamos no SM tradicional da administração. Né? A organização de sistemas e métodos trabalhava ainda na ideia de caixinha. O processo trabalha na ideia de um pensamento integrado, em que as informações precisam ser compartilhadas, conhecidas, em que as pessoas trabalham com essa ideia de, vou chamar assim, de interdependência entre as partes. A ideia do pensamento integrado é de interdependência entre as partes. Então, eu não diria que você precisa colocar necessariamente uma ideia de processo, não se trata disso. É ficar dentro de pensamento integrado mesmo, e de relatório integrado de gestão. Mas eu concordo com o André, quando chega no final, você tem que dar a sua opinião em relação àquilo que você viu, em comparação com aquilo que tem na teoria, inclusive. Se for o caso, fazendo a crítica mesmo, sabe? Porque cabe essa crítica. O que eu estou fazendo agora para você, por exemplo, é uma crítica não em relação ao teu trabalho, é uma crítica em relação ao pensamento das universidades, que é muito longe do pensamento integrado. Por mais que alguns queiram acreditar que nós temos esse pensamento integrado, nós não temos o pensamento integrado. De maneira alguma nós temos pensamento integrado. Nós temos um pensamento de caixinha. Eu fico aqui na minha caixinha, você fica na sua caixinha, e se a gente tentar chegar perto um do outro na caixinha, às vezes dá choque. Né? Às vezes dá choque. Então, a minha sugestão é que você efetivamente tente uma política, uma conversa, uma aproximação com a administração superior da UNEAL, apresentando esse PPT final e dando sugestões efetivas da sua implementação. Aqui, por exemplo, o Edércio e o professor Lima, que é o coordenador, eu sou o vice-coordenador do Profiap atualmente, mas Lima é o coordenador do Profiap, e Lima foi com o Edércio conversar com a reitoria. E a reitoria deu o aval a um programa de formação, né, tanto de servidores quanto de alunos, técnicos e docentes, mas também de alunos, porque é exatamente uma das limitações do teu trabalho essa questão de que, né, para você ter um pensamento integrado, você tem que envolver o aluno. Mas você vai encontrar barreiras dentro da universidade, porque muita gente tem considerações em relação à participação dos alunos em certas iniciativas como essas,
Não porque você não queira ouvir o aluno, que o aluno é temporário. E uma das razões é que o aluno é temporário, nem sempre ele tem, principalmente nos contextos que nós temos hoje, essa vivência toda com a universidade, essa real percepção do que é integração. Porque para a área da administração, pensar em pensamento integrado, a área das ciências sociais aplicadas como um todo, é natural. A gente consegue pensar isso de uma maneira, assim, tá na massa do sangue da gente, sabe? A gente tem essa visão, a gente sabe o que isso significa. Outros cursos, outros departamentos, outras áreas, eventualmente não têm essa visão. E isso vem, não é um defeito, isso vem da formação mesmo do cara, da maneira dele pensar. Ele pensa em laboratório, a gente pensa em laboratório integrado, como se fosse isso, sabe? Então, assim, eu acho que você está com um trabalho muito bem feito, um trabalho muito bem construído. Eu gostei da forma como está desenvolvido. É fácil a leitura. Eu acho que está muito legal. E principalmente assim, eu vejo como uma coisa que, poxa, cara, tem tudo para ser algo efetivo dentro da União. Você vai encontrar barreiras, você vai encontrar dificuldades. Você já viu isso na sua pesquisa, já está claro nos resultados da sua pesquisa, mas, de qualquer forma, eu acho que isso não desmerece ou traz qualquer problema à pesquisa que foi realizada. A sua pesquisa eu gostei muito, eu entendi todos os pontos que você levantou, tudo que você procurou, né, pesquisar lá dentro. Então, essa consideração minha em relação ao PTT, não em relação à qualidade do PTT, mas a aplicabilidade efetiva desse produto técnico-tecnológico lá na União. Tá certo? Então, mais uma vez, eu agradeço muito, César, o convite e, Lalesca, parabéns pelo trabalho e uma boa hora para você, viu? Muito Já está obrigada. com dificuldade de respirar, né? Porque ela já está toda encaixadinha. Ela ou ele? Já está tudo encaixadinha. Já. Pronto, já está toda encaixadinha. Eu sei bem como é isso. Aí é um tal de se espreguiçar, não sei o quê, e aperta tudo lá dentro. Né? Eu acompanhei bem essa coisa. Não tem mais espaço, mas ele quer espaço. Não tem mais espaço, não, ele quer espaço. Tá bom? Então, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada também, professor Marco Aurélio, por essas considerações. Né? A gente vai rever essas considerações finais, né? Esse link aqui, né? Justamente, né? Em relação ao pensamento das universidades, e a gente bem sabe disso daí, né? Se tenta juntar uma área com a outra, né? Todo mundo falando de empreendedorismo, né? Que é a moda do momento, e todos os núcleos falam de forma isolada. Esse é um grande exemplo que a gente pode ter, estar associando. Imagine quando pensa ali no todo. Mas muito obrigada por essas considerações. Então, passo agora a palavra, né, para nossa membro interna, né, professora Rosângela, coordenadora também aqui do Profiap UFES, né, para que possa dar início, né, às suas considerações. Obrigada também pelo aceite neste processo, né, continuando esse processo aqui conosco. Obrigada, Ceissa. Marco, por favor, dê um beijo grande aí no Lima, na careca dele para mim. Nunca. Eu não vou dar beijo naquele bicho feio. Não vou, eu vou dizer que você mandou um beijo, mas eu não vou dar um beijo nele. Poxa vida, dê um beijinho nele, ele é uma delícia. Quando se você encontrar com ele lá em Foz do Iguaçu, você dá um beijo nele. Tá bom, então diga que eu mandei um beijo, mas eu vou falar para ele, olha, Lima, eu pedi para o Marco te dar um beijo na sua careca, mas ele não quis, ele se recusou. Foi, diga a ele. Ele disse que nunca ele faria isso. Ele é maravilhoso. Bom, Ceissa, obrigada aí pelo convite, né? Lalesca, olha, você realmente, eu não vou ser repetitiva, eu concordo plenamente com o que Marco, né, e outro professor também falou, mas assim, houve uma divergência muito grande da qualificação para a defesa. Parabéns, né, por você ouviu a banca, isso é importante, você sentou. Pequenos ajustes ainda são necessários, tá? Talvez acho que a minha sugestão aqui mais é o que vocês podem trazer de resultado para vocês, você, professora Ceissa, né, em relação à tua pesquisa. Porque eu, olhando o teu trabalho, eu consigo ver 3 recortes, né, de artigos, né?
Então, onde vocês podem trazer aí o pensamento integrado como filosofia da gestão pública, né? Que aí você pode fazer uma análise aplicada ao NEAL. Vocês podem trazer um outro recorte, como o relato integrado e o valor público, desafio e transparência em universidades públicas e estaduais. Eu acho que isso é importante. E o outro recorte que vocês podem trazer aí, da teoria à prática, né? Um guia para a implementação do pensamento integrado em instituições públicas de ensino, que é o teu resultado do teu PTT. Eu acho que vocês conseguem trazer esses 3 recortes tranquilamente no teu trabalho. O que é importante, talvez, nesses recortes para vocês usufruir disso? É que, na tua dissertação, eu entendo, como professor mesmo, chegou um momento que o fôlego realmente acabou, né? Na hora de você discutir os resultados, né, fica muito tímido. O aprofundamento da discussão desses resultados com a triangulação com a teoria. Eu acho que isso realmente ficou um pouco, né, fraco no trabalho. Então, para que vocês tenham esses recortes, né, da publicação para a publicação, você precisa ter esse aprofundamento quando você for tirar os artigos. Porque agora, acho que nesse momento, né, se vocês tiverem tempo de fazer isso na dissertação para a entrega final, seria o ideal, né? Mas como você está, como o professor Marcos me disse, né, já chegando numa boa hora. Com bons prazos, né? Mas mas quando vocês forem tirar os artigos, eu acho que você tem que fazer esse aprofundamento nesses 3 recortes que eu sugiro para vocês, tá? Bom, o professor fez uma crítica em relação ao seu problema de pesquisa, né? Aí ele falou assim, o meu português não é muito forte. Talvez, assim, o teu problema, ele está condizente com o método, né? Que é o estudo de caso, né? Que você está investigando como que ocorre tal fato. Ele realmente está um pouco grande, mas, assim, como sempre, na Lesca consegue ser prolixa, é azul, ela consegue ser prolixa, né? Então, em relação ao como, eu acho que ele deve permanecer em virtude do método do estudo de caso, né? Que ele exige, né, a forma de pergunta de problema nessa premissa. Então, talvez você dá uma pequena reduzida, né? Eu tinha também feito uma observação em relação ao problema de pesquisa, mas eu permaneço como, né? E aí eu trouxe aqui como que o pensamento integrado ele pode subsidiar a construção, né, de um guia de gestão aplicável à Universidade Real, né? E aí você vai ser orientado pelos princípios, né, do relato integrado. É a minha tá? Então, uma outra coisa que o professor mesmo disse, né? Eu concordo plenamente em relação à figura. Eu tinha feito, inclusive, uma contribuição em relação à figura, né? Até para você refazer ela, tirar essa questão, porque a bibliografia, ela é realmente, né, já está incluso isso numa pesquisa, tá? Então, eu até trouxe aqui um passo a passo, depois eu vou te mandar, né, onde você trabalharia a questão do pensamento integrado, né, a pesquisa documental, as entrevistas sendo estruturadas, aí depois o termo é evidências convergentes. No lugar de guia, e aí os resultados de proposta para o guia. Entendeu? Aí, outra figura. Isso é simples, tá bom? Certo. Beleza? Então, assim, o que é essas evidências convergentes? Né? É o termo que vem da triangulação dos dados. Ou seja, né, quando que você compara os diferentes fontes de informação, documentos, entrevistas, observação, né? E aí você vai ver se elas apontam para a mesma conclusão. Entende? Tá? É nisso que o professor que foi bem cirúrgico em relação ao que ele trouxe. E aí eu trouxe para você aí como você até botar essa observação no seu trabalho. Depois eu te mando, tá bom? Ok? Bom, as suas considerações finais, Lalesca, eu sei que você vai ter eu sei que você está chegando na sua boa hora, mas eu acho que ela precisa realmente faltou fôlego. Realmente ela precisa ser. Essa é uma questão. A figura, né? A figura tem que ser revista, as considerações finais precisam ser revistas, né? Porque realmente ela ficou meio tímida. Então, eu entendo, né, a sua situação, mas depois você tem aí 3 meses, né? Depois o esposo olhar o bebê um pouquinho, aí você vai lá e escreve, né?
um pouquinho, mas ela precisa realmente, de fato, você não traz sugestão de pesquisas futuras, você traz, como professor Marco, excelentes contribuições, né, dentro da questão do relato integrado. Então, eu acho que depois, com calma, você melhorar e estruturar ela mais. Sim. Tá bom? Acho que essas são as minhas contribuições no teu trabalho. Né? E aí, como você tem aí uma boa hora, né? Acho que agora é sua Ai, obrigada. Acho que eu fui bem objetiva, porque não adiantava ser repetitiva, né? Tentei ajudar em relação no que os outros professores trouxe, né, para você melhorar, e os 3 recursos que você pode trazer. Tá bom? Tá joia. É isso. Obrigada, professora Rosângela, pelas considerações, né? A gente vai estar se reunindo justamente para isso daí, né? Para fazer esse alinhamento, principalmente nas considerações finais, como ela disse, né? Ainda estava naquela fase, né? Foi palavras dela, não foi eu que estou dizendo. Então, vamos seguir adiante. Então, após as considerações finais, né? Quem desejar permanecer nesta sala, aí pode permanecer. Não sei se a Elisângela ainda está por aqui. Eu vou direcionar vocês para uma sala de apoio. Direcionar para a Como a sala professora de Rosângela apoio. está que é a aí, ela sala... já cria a sala e faz com vocês. Pode ser, professora? Pronto. Deixa eu só ver se eu. Cadê? Onde é que eu olho aqui a sala de apoio que eu não lembro mais? Você Então, vai eu aqui no entro menu aqui. do lado esquerdo, o penúltimo. Sala de apoio. Sala de apoio. Clica E aí, neles e arrasta para a sala vizinha. Sala vizinha? Peraí. Estou arrastando aqui, só um minutinho, que eu estou colocando eles aqui. Ceissa, só um segundinho, eu estou colocando vocês aqui na sala de apoio. Só um segundo. Pronto.
Oi, Lala. Oi, Lalesca, tudo bem? Tudo bem? A gente volta. Vamos nós. Não sei se o André... Na hora que ele falou, eu cliquei e também tinha clicado e não tinha saído. Foi a mesma coisa, não sei se ele vai conseguir entrar. Aí ele falou também, eu cliquei e não saiu, né? Mas depois eu cliquei e saí. Aí não deu tempo para eu dizer a ele que eu tinha conseguido. Só Rosângela se consegue visualizar, eu não consigo visualizá-lo. Eu voltei lá na sala para ver se eu consigo tirar ele lá, mas não consegui, não. Encerra a sala, que aí ele volta automaticamente. Ele volta? Então deixa eu entrar aqui na sala. Peraí, que eu vou entrar na sala aqui para encerrar. Pronto, agora voltamos. Ok, pronto. Eu acho que ele não vai conseguir entrar, né? Que ele tinha dito. A sala encerrou, mas não sei se ele conseguiu voltar, porque como ele está... Ele estava dirigindo, indo ao médico, né? Mas ele participou né, dessa reunião final. Mas ele está aqui na sala, pelo menos está mostrando que ele está aqui. Então, não sei se ele vai conseguir ligar a câmera. Ligar a câmera. Não, ele está aqui com a gente, Então, ótimo, maravilha. Então, qualquer coisa tem aí o print, né, para ficar resguardado de quem está participando. Então, né, após essa sessão fechada dos membros examinadores, né, e a avaliação do trabalho de Lalesca, intitulado Relato Integrado e Pensamento Integrado, uma proposta de guia aplicável à gestão universitária da UDEAL, a banca considerou, Lalesca, que você encontra-se aprovada. Parabéns, né, por essa etapa. Levi já pode chegar amanhã. Não, hoje é 5. Só para você dormir, de repente, dar notícias que está na maternidade. Quero agradecer aos que estão aqui participando, né, que estão assistindo com a gente, e o Catéssia, são orientando as minhas que eu divulguei para outros também, eu tinha divulgado para Odete, Gabriel, mas eles também estavam com outros problemas e não puderam. E outros que tiveram. A Odete chegou a entrar, Chegou a entrar, né? Pronto. E outros que conseguiram assistir, principalmente, claro, a banca examinadora, né, pelas suas considerações e apoio, né, com sugestões de melhoria desde a época da qualificação, né, que foi ali que faz o divisor de águas, né, que a gente falou, né, precisava muito ali para melhorar, e Lalesca sabiamente viu, né? Ela não gostava quando eu enxugava, eu tirei, precisa tirar mesmo, né? E consegui... Corta braço, corta perna, corta tudo. Cortando, me traz. Uma vez eu me dei impresso, porque eu já estou ficando doida, né? Porque contava isso eu li, tinha que cortar e deu certo esses cortes, né? Seguir. Aí agradecer a Lalesca, né, pela confiança, não é muito minha área, então eu tenho que ficar perguntando muito a ela, né, para entender essa questão desse relato integrado. Então, no final foi tudo com os cortes, né? Tudo transcorreu bem nesse processo. Então, Lalesca, passo a palavra para você e os demais que gostariam de falar aqui. A gente não encerra, né, essa orientação, ainda vem a devolutiva, tudo que é necessário para a obtenção do diploma, né? Mas eu vou deixar você descansar, ter seu bebê, e quando você quiser, você que vai me procurar, mas só não pode perder o prazo, né? Não vai morrer na praia com o prazo. Então, passo a palavra para você e para os demais aqui presentes. Obrigada novamente, professora. Eu estava aqui conversando com ele agora eu posso chorar. Foi muito tenso esse período, essa reta final foi tensa. Mas eu só tenho a agradecer
também, né, à banca, pelas considerações, pelas colaborações, o apoio. Não. De quase um ano aí da qualificação, a gente veio defender, né, entre idas e vindas aí nesse percurso, que não foram fáceis, mas a gente conseguiu, né, graças a Deus. E agradecer, professora, pelo seu apoio, professora Rosângela, professora Ceissa, que foi fundamental para que eu continuasse nessa caminhada. E professora Ceissa, principalmente, que teve tanta paciência comigo. Quase fica careca, bichinha. Áudios e áudios e áudios. Mas que deu certo, né? E eu acho que a nossa conexão ela foi fundamental para a gente chegar até aqui. E pedir desculpas aí pela apresentação, pelo nervosismo também, né? É normal, mas, enfim, eu não sei se ficou tão clara a minha apresentação. Agradecer. Se for para agradecer, eu tenho muita gente para agradecer. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz com as contribuições que a banca trouxe. A gente vai avaliar, com certeza, o PTT, a metodologia vai ser ajustada, com certeza. Vamos observar aí a questão do problema de pesquisa. Enfim, tudo que foi colocado aqui foram fundamentais, né? Foram importantes para a melhoria do nosso trabalho e dar consequência, né, professora, a essa pesquisa. A sequência, na verdade, a essa pesquisa. E é isso, eu estou muito feliz. Eu vou tomar ali um copo d'água já. E vai descansar. Respirar, descansar. Ontem eu não consegui dormir. Literalmente eu passei a noite toda acordada, por isso que esse olho inchado também. Mas deu certo. Maravilha. Alguém quer falar algo mais? Rosângela, Marco, André, se tiver por aí, Não, à vontade. eu estou satisfeita, parabenizar aí a Lalesca, você, né, também, né, Ceissa, pelo excelente trabalho. Eu acho que é isso, cara. Agora, esses pequenos ajustes que precisam ser feitos e vá ter o bebê aí, se Deus quiser, na paz de Deus. Que Deus abençoe a vinda de... Como é que é o nome? Levi, né? Levi. Deus abençoe aí a vida de Levi com muita saúde. Amém, amém. Pronto, então, né, agradeço também a Elisângela, né, secretária do Profiap, que deu todo o apoio aqui para a realização, né, da RNP. A Elisângela é fundamental. Parabéns, eu estou tendo que sair agora, apareceu uma situação aqui, mas parabéns, viu, Larissa? Muito obrigada. Um abraço. Ô, Marco, por favor, seja humilde, beija a careca de Lima, tá? Tá bom, Falou. Um abraço. Tchau, gente, parabéns, Larissa. Tchau.